Aleluia. Pega seus braços para o céu, feche os seus olhos. Você veio se encontrar com o Rei dos Reis. Abra sua boca e o exalte agora. Declare que Ele é digno de honra. Reconheça a grandeza do nosso Deus. Você veio à casa do Pai. Ele é maravilhoso. Ele é digno de honra. O exalte, o exalte. Pai querido, nós te exaltamos. Como ansiamos pela tua presença. Não viemos a esta casa procurando palavras de homens. Não viemos a esta casa procurando entretenimento. Viemos a este lugar porque queremos um encontro com o Senhor. Por isso eu clamo agora, Pai, mostra a tua face hoje neste lugar. Revela a tua grandeza, manifesta o teu poder. Pai, queremos ouvir os teus passos. Queremos sim sentir o teu toque, Jesus. Queremos ouvir as palavras que saem da sua boca para nós. Por isso eu clamo, abre os céus hoje aqui. Manifesta o teu poder mais uma vez em nosso meio. O Senhor é digno de glória. O Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é o Deus que fez os céus e a terra com o poder da sua palavra. O Senhor pôs no caos luz, beleza. Que hoje neste lugar a tua glória invada os lugares escuros da nossa alma. Eu quero clamar, Pai, em nome de Jesus, que possamos encontrar respostas hoje na tua presença. Eu quero pedir, derrama cura agora neste lugar. Que pessoas sejam visitadas pelo poder de Deus, pela bondade do Senhor. Que enfermidades saiam em retirada agora em nome de Jesus. Que o teu poder curador possa levantar pessoas agora em nome de Jesus. Toca a vista, os olhos, toca os ouvidos, toca a coluna, Pai. O Senhor é Deus de milagres. Quando a tua presença se manifesta, o sobrenatural de Deus acontece. Faz o que não podemos fazer, Pai. Revela a tua grandeza entre nós. Cura, restaura, renova. Aceita o nosso culto que te oferecemos, Pai. Aceita os nossos louvores. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Seja exaltado, Pai, entre nós. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que privilégio. Quantos estão felizes de estar na casa do Pai? Como é bom cultuar, vir à igreja, experimentar a comunhão. Dá um abraço quem está do seu lado. Diga: você é uma bênção. Que bom que você está aqui. Que Deus fale contigo hoje. Que seja um tempo da manifestação da graça de Deus para todos nós. Você pode se assentar. Mas estou de volta, estou aqui e hoje estou animado para ministrar a palavra do Senhor. Temos estudado uma série de mensagens chamada Força na Fraqueza. E temos olhado para vários personagens bíblicos e tentado compreender como eles tiraram forças das fraquezas. E já estudamos a história de Moisés, de Paulo, de Mefibosete, e hoje eu queria, junto com vocês, estudar um pouquinho sobre a história de Pedro. Então quem trouxe Bíblia, abra lá em João no capítulo 21, versículo 1 a 21 em diante, e nós vamos estudar esse texto hoje. Comecei hoje de manhã essa mensagem, vou terminar agora à noite. Diz assim a palavra do Senhor:
Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse: lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão. Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados, 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. E um dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando você era mais jovem se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus então lhe disse: siga-me. Pedro voltou e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estava reclinado sobre o peito de Jesus durante a ceia. E perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Quanto a você, siga-me. Pedro é um dos personagens bíblicos que mais me provoca. De alguma forma, seus erros e acertos parecem apontar na minha direção. As fraquezas de Pedro lembram tanto as minhas. Por exemplo, Pedro dorme na hora que Jesus pediu para orar. Eu não sei quem já fez isso. Pedro também faz promessas que não é capaz de cumprir. Talvez você já tenha feito mesmo. Pedro, em determinados momentos, tinha fé a ponto de andar sobre as águas, mas em outros momentos a sua fé parecia ir embora. E ele naufragava diante das adversidades. Em alguns momentos Pedro falava bonito, palavras cheias de sabedoria: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo em seguida ele falava o que não devia. E aí era repreendido por Jesus. Pedro fazia juras de amor, prometia lealdade até a morte, mas logo em seguida decepcionava quem mais amava. Pedro tem uma coragem carnal, em um pulso tira a espada e fere. Mas ele luta a batalha com o inimigo errado, do jeito errado. E por isso é repreendido por Jesus de novo. Pedro, põe a espada na bainha. A gente não luta guerras dessa forma, desse jeito. Sabe, Pedro muitas vezes subiu montanhas de glória. Ele entrou em nuvens de poder,
mas também desceu nos vales da depressão, entrou no barco que levava para a velha vida, tentou desistir, abandonar tudo, deixar o chamado para trás. Mas é neste lugar que Jesus vai o procurar. Para mim, João 21 é um dos textos mais sublimes da Bíblia, nos apresentando um Deus que nos procura, que vai na nossa direção quando falhamos, quando caímos, quando erramos. Um Deus que quer a nossa presença apesar de nós. Esses dias eu lembro que estava saindo de uma festa de aniversário com a Sil e as crianças, e já era tarde, e logo que nós saímos dessa festa, uma pessoa veio andando rápido na nossa direção, mal vestido, e a Sil apertou minha mão, já preocupada, já peguei as crianças, e então o rapaz que veio andando rápido olhou para mim e disse: calma, eu não sou um ladrão, eu só quero ajuda. Eu falei: o que você quer? Ele disse: vou ser bem sincero, eu só quero um trocado para comprar um pouco de cachaça. Eu falei: olha, meu amigo, você me colocou agora numa situação difícil. Você não sabe quem eu sou, mas eu sou pastor, um homem de Deus, e fica difícil para mim financiar a sua cachaça. Mas eu posso te oferecer algo melhor. Eu posso te oferecer a água da vida. A Bíblia diz que existe uma água que aquele que beber dela jamais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquele moço olhou para mim e baixou a cabeça. Falou: ah, pastor, eu conheço a palavra, eu conheço essas histórias, eu servia no ministério. Eu falei: mas o que você está fazendo aqui? E aquele moço então me disse: pastor, sabe o que é? Eu não resisti o dia mau, o dia difícil. Eu: como assim? Ele disse: ah, pastor, eu tinha uma filha que eu amava muito, minha filha pequenininha, 2 anos de idade, e ela teve uma enfermidade, ninguém conseguiu resolver o problema dela, e a minha filha acabou morrendo, falecendo. Eu e a minha esposa começamos a brigar muito, eu recorri à bebida, nós nos separamos, e agora eu estou aqui. E quando eu vi, era tarde da noite, mais de meia-noite, e eu estava atracado no pescoço daquele cara, Sil junto comigo, as crianças o abraçando, e nós começamos a orar e dizer: Jesus veio te encontrar hoje aqui, meu amigo, Ele tem algo para a sua vida. E eu lembro de orar e ver aquele moço emocionado, porque Jesus foi o procurar. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que você já fez de errado, eu não sei se você está decepcionado com você mesmo, ou você se parece com Pedro, mas hoje eu vim lhe dizer: Jesus veio te encontrar neste lugar. Ele pode te pôr de pé. Aleluia. Quantos creem nisso? Sabe, olhar para a história de Pedro é um convite para olharmos no espelho. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer: olha a sua impulsividade, olha a sua inconstância, olhe com atenção as palavras mal usadas, as batalhas erradas. Olhe bem, porque eu posso consertá-lo. Aleluia. Sabe, a minha oração hoje é que você escute as palavras que Pedro ouviu de Jesus. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas que pedra é essa? O que Jesus está falando? Parte da cristandade acredita que a pedra era Pedro. Ele foi o primeiro papa. Outros acreditam que a pedra era a declaração de Pedro. Mas eu acredito que a pedra era Jesus. Ele é a pedra fundamental. Ele é a rocha inabalável. A palavra Petros significa fragmento de rocha. A palavra Petra, ela é usada na Bíblia como uma analogia apenas para Deus. Ele é pedra inabalável, pedra de esquina, pedra fundamental, pedra de escândalo para os que não creem, pedra de tropeço, sim, para aqueles que não são capazes de reconhecê-lo, mas Ele é rocha que sustenta aqueles que creem. Aleluia! Uma outra maneira de compreendermos que Jesus é a pedra são os pronomes usados nesse texto.
Na língua grega, como no português, existe uma diferença. Por exemplo, se eu estiver com a minha Bíblia carregando aqui encostada no peito, eu vou falar esta Bíblia. Se eu colocar a Bíblia em cima do púlpito e me afastar, eu vou dizer essa Bíblia. Jesus, quando diz a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra aqui sou eu, edificarei a minha igreja. Pedro entende. Quando ele está diante do Sinédrio sendo julgado, ele vai sim dizer, Jesus é a pedra angular. Quando ele escreve a carta aos cristãos perseguidos, ele vai dizer que Jesus é a pedra inabalável. Eu não sei o que você tem passado, o que representam tempestades ou fraquezas para você, mas hoje eu quero te apresentar uma pedra inabalável. Se hoje você encontrar Jesus neste lugar, você será fortalecido. Quantos creem nisso? Hoje eu queria que você ouvisse as palavras de Jesus, como ele disse a Pedro em João 21, 22. Quanto a ti, siga-me. Quantos querem seguir Jesus? Esse texto que acabamos de ler vai nos apresentar algumas lições sobre como Pedro conseguiu encontrar força nas suas fraquezas. E hoje eu queria olhar para essas lições e te ajudar a ser fortalecido no Senhor. Primeira lição, eu compartilhei hoje de manhã. Se queremos ser fortalecidos, precisamos reconhecer Jesus e o seu cuidado nas horas difíceis da nossa vida. A Bíblia vai dizer que os discípulos estão pescando e eles não são capazes de reconhecer Jesus na beira da praia. E muitas vezes nas horas difíceis da nossa vida, nós não somos capazes de reconhecer Jesus e o seu cuidado. Jesus não estava apenas presente como cuida. Ele prepara pão, peixe, uma fogueira quietinha. Ele chama de filho. Sabe, hoje a minha oração, quantos querem encontrar força na fraqueza, é que Jesus abra os teus olhos, para que você possa encontrar no teu momento de dificuldade, a presença de Jesus e o seu cuidado. A segunda lição, aprendemos hoje pela manhã também, se queremos encontrar força na fraqueza, precisamos responder com entusiasmo à presença revelada de Jesus. Quando João se dá conta, ele avisa Pedro, ei, é o mestre. E aí Pedro, com roupa e tudo, se lança na água, vai nadando 90 metros, chega na frente do barco, porque ele valorizava a presença de Jesus. Quantos querem encontrar força na fraqueza? Levante as mãos. Preste atenção no que eu vou dizer. Não existe nada mais poderoso do que valorizar a presença de Jesus. Valorize. Sai daqui cantando. Enche a sua casa de louvores. Tenha um encontro com a palavra diário. Se valorizarmos a presença, seremos curados, renovados. Terceira lição que aprendemos hoje de manhã. Quando deixamos Jesus nos conduzir por uma trilha de restauração, somos fortalecidos. E eu falei dos cenários que Jesus reproduz. Primeiro o cenário do chamado, a pesca, o peixe, as redes lançadas por outro lado, o encontro com Jesus, e depois o cenário da traição. A palavra braseiro só aparece 2 vezes no Novo Testamento, aqui nesse texto, e quando Pedro traz Jesus, Jesus estava levando Pedro ao lugar, ao cenário difícil, o cenário do erro, para poder levantar. Sabe, existem cenários que precisamos deixar Deus nos levar, se queremos a cura, o fortalecimento de Deus. Mas agora eu quero continuar. A quarta lição que encontramos nesse texto, se queremos encontrar força na fraqueza, é que quando obedecemos com disposição às ordens simples de Jesus, somos fortalecidos. Sabe, muitas vezes o Senhor nos leva ao cenário da nossa queda. Ele nos leva até o braseiro. Ele nos ajuda a confrontarmos os nossos pecados, os nossos erros. E nós nos dispomos a fazer isso. Mas nesse processo, deixamos de obedecer ordens simples de Jesus. E por isso,
não somos tratados. Eu acho interessante, João 21:10, Jesus diz para Pedro: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Pedro imediatamente, ele sai. Jesus não estava querendo fazer uma refeição gostosa só com Pedro. Ele tinha uma agenda, tratar o seu coração. Por isso, ele dá uma ordem simples: pega lá um pouco de peixe, porque ele queria levá-lo ao braseiro, queria tratar a sua alma. Sabe, muitas vezes perdemos a cura, a restauração, o fortalecimento de Deus porque não obedecemos ordem simples. Deus está te dizendo: procura uma célula, procura ajuda, se batiza, vai naquele atendimento, vai naquela reunião. São ordens simples. Traga um pouco de peixes para cá. Mas não experimentamos a força e o poder de Deus na nossa vida, porque não estamos dispostos a fazer o fácil, a fazer o simples, a obedecer ordens que qualquer um poderia obedecer. Quantos querem experimentar a força de Deus? Ei, obedeça as ordens simples. Eu estava nessa viagem e conheci um missionário chamado Willam. E a história do Willam me falou muito comigo. O Willam era um advogado, trabalhava no Banco Safra. A sua esposa, uma mulher que tinha passado num concurso federal, eles eram bem-sucedidos. E num culto, o Espírito Santo falou com os dois ao mesmo tempo. E eles entenderam que tinham um chamado. E então abandonaram os empregos, foram fazer um mestrado nos Estados Unidos para se preparar para a obra que Deus tinha para a vida deles. E enquanto eles estão naquele lugar, a esposa do Willam fica grávida. E num dos atendimentos de rotina, o médico faz um exame e diz para eles, para o casal, que eles tinham um filho com uma síndrome rara e que o menino não ia sobreviver provavelmente ao parto, ia nascer, se sobrevivesse, ia sobreviver pouco tempo, ia nascer com muitas deformidades. E por isso eles aconselhavam o aborto. E o Willam me disse: não, o aborto a gente não considera essa opção. Então o médico pediu que eles voltassem toda semana para acompanhar a gravidez até o final. Nesse processo, o Willam vai atrás da Johnny. Ele queria se preparar, porque ele ia ter um filho, provavelmente com deficiência. Nesse contexto, eles começam a orar. Chega o dia do parto, e então os médicos os levam na sala, falam: olha, eu quero avisar vocês o que vai acontecer. O seu filho provavelmente, se nascer vivo, vai durar pouco. Vocês precisam estar preparados para isso. E então vem a hora do parto. A criança chega. Quando o médico tira o neném, ele vem perfeito, sem deformidade nenhuma, sem problema nenhum. O médico não acredita, leva ele em outra sala e fica examinando. Ele disse: eu vi, ele tocava o meu filho, todos no braço, no peito. Ele queria achar algum problema, mas não tinha nada, porque Deus é poderoso, aleluia. Mas por causa daquela notícia, ele foi lá conhecer o projeto da Johnny. Ele chega num dia tumultuado. Steve, que era um dos líderes lá, precisava trazer cadeiras de roda para o Brasil, aqui para a PIB, para a nossa igreja. E ele não sabia falar português, as cadeiras estavam paradas no porto, ele não sabia o que fazer. Ele disse: rapaz, você pode me ajudar? Ele falou: olha, essa semana eu tenho aula, tenho mestrado. Não, me tira essa semana para me ajudar. E ele foi orar. E Deus falou: ajuda. Uma ordem simples. E porque o Willam ficou uma semana ajudando a traduzir, nós conseguimos trazer as cadeiras de rodas, abençoar 400 pessoas. E quando terminou a experiência de uma semana, vendo o testemunho dele, vendo o seu currículo, vendo a sua disposição, ele foi convidado para trabalhar na missão, cuja hoje ele é o diretor. Quantos querem viver coisas maiores de Deus? Quantos querem encontrar força na fraqueza? Atenda às ordens simples que Jesus te dá. Se Ele disser traga peixes, traga peixes. Se Ele disser para você
Começa um projeto. As coisas de Deus são simples. Deus não revela o caminho todo. Quem anda de carro na estrada sabe que o farol não ilumina todo o caminho. Nós vamos seguindo de 30 em 30 metros, mas chegamos lá. Ei, Deus já está iluminando o teu caminho. Ele já falou o que você tem que fazer hoje, amanhã. Você está aí parado por quê? Tem tanta gente que Deus está mandando. Ei, dá um passo, pede a tua mulher que você está lá juntado, pede ela em casamento, meu irmão. Por que você está protelando isso? Hoje casamentos vão acontecer no final desse culto. Deus, você vai pedir ela em casamento, rapaz. Toma vergonha. Compra o anel, faz bonito. São coisas simples. Batismo, Jesus não disse que era para batizar. Tem gente que aceita Jesus, fica 10 anos na igreja e não cumpre a ordenança simples. Obedeça ao simples. É assim que a gente vive coisas maiores do Senhor. Deus não mandou dar o dízimo, dá o dízimo. Deus não mandou perdoar, perdoa. Faça o simples e a força de Deus vai alcançar a tua vida em nome de Jesus. Quantos querem viver coisas maiores? Aleluia. Quinta lição. Somos fortalecidos na nossa fraqueza quando respondemos com sinceridade as perguntas difíceis que Jesus nos faz. Olha o que acontece aqui. Jesus leva Pedro para um cenário que ele queria evitar, da sua queda, quando ele nega Jesus, quando ele o trai. E agora Jesus começa a fazer perguntas complicadas. A primeira pergunta que Jesus faz para Pedro é: Pedro, você me ama mais do que estes? A primeira pergunta de Jesus foi feita para tratar o orgulho de Pedro. Antes de negar Jesus, ele disse: Senhor, mesmo que estes te abandonem, eu jamais te abandonarei. Pedro, você ainda pode dizer que você me ama mais do que estes? Sabe, muitas vezes não experimentamos força de Deus na nossa fraqueza por causa do nosso orgulho. Porque a gente acha que sabe, porque a gente acha que pode mais, porque a gente acha que é melhor. Quantas vezes eu quis ajudar pessoas que estavam passando crise financeira? Ó, vamos estudar a palavra de Deus, o que fala sobre isso. Eu sei, eu não preciso disso. Quantas vezes eu quis ajudar pessoas que estavam com problema no casamento? Vamos ler o que a Bíblia... Não preciso. Muitas vezes a gente acha que sabe mais do que os outros. E a gente perde a bênção do Senhor. Quantos querem encontrar força na fraqueza? As perguntas de Jesus vão tratar o seu orgulho. Talvez você seja orgulhoso e não sabe. Humildade não tem a ver só com pobreza, gente. Tem a ver com uma disposição do coração. Nós não nos deixamos tratar. Nós não nos cuidamos. Por quê? Porque a gente acha: eu jamais te abandonarei. A segunda pergunta de Jesus. Agora ele diz assim: Pedro, tu me amas? E a segunda pergunta de Jesus é interessante. A palavra que Jesus usa aqui para amor é agapau, que é o amor sacrificial. O que Jesus está perguntando para Pedro é: Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? E o que me chama a atenção é a resposta de Pedro. Ele não responde: Jesus, eu te amo desta forma. Ele responde: Jesus, eu gosto de você. A palavra que ele usa é filéu, o amor de amigo. Eu gosto de você. Sabe, agora Jesus estava tratando a alma de Pedro. Muitas vezes Deus pede coisas para nós que, por causa das falhas, dos trajetos errados, das frustrações, não nos sentimos capazes. E quando confessamos isso,
a força de Deus começa a chegar para nós. Mas Jesus faz uma terceira pergunta. E agora Jesus diz: Pedro, o texto em português diz: tu me amas, mas a melhor tradução seria: Pedro, você gosta de mim? Agora Jesus, em vez de usar ágape, como ele tinha usado nas duas primeiras sentenças, ele muda, ele usa a palavra que Pedro está usando. E a Bíblia vai dizer que Pedro se entristece. Primeiro porque Jesus tinha repetido 3 vezes a mesma pergunta. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. E ele muda a ênfase. Você gosta, apenas gosta. Sabe, se queremos encontrar força na fraqueza, precisamos responder algumas perguntas difíceis. Perguntas que queremos evitar. Perguntas que nos comprometem, que revelam o nosso passado. Sabe o que Jesus estava tratando agora? O passado que limitava Pedro para cumprir totalmente o propósito de Deus na sua vida. Eu, olhando para esse lugar, eu tenho certeza que existem pessoas presas a situações do passado. Pessoas que estão cativas por causa de pensamentos que alimentam. Mas hoje, Jesus veio aqui fazer perguntas difíceis para você. E se você tiver coragem de respondê-las, a força de Deus vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Algumas semanas atrás eu saí com alguns pastores da equipe. Nós fizemos um tempo de retiro, era um tempo de planejamento, mas também de ministração. E nós, em determinada noite, falamos sobre as batalhas da mente, sobre pensamentos que nos boicotam. E eu lembro que eu fiz uma dinâmica. Eu fiz uma caixa, escrevi a caixa de Deus. E eu desafiei cada um dos pastores a olhar para dentro e encontrar pensamentos que os limitavam, pensamentos perigosos, pensamentos que drenavam a fé, pensamentos errados, ruins. E sabe, quando nós fizemos essas perguntas, eu ia fazendo perguntas difíceis, eu pedi para que cada um escrevesse num papel quais eram os pensamentos ruins que eles queriam colocar na caixa de Deus. E aí nós todos escrevemos, alguns demoraram bastante, enquanto nós cantávamos, orávamos. E então todos colocaram os pensamentos na caixa. E eu falei: agora eu vou ler, ninguém sabe de quem é o pensamento ruim, mas ele vai ler os pensamentos aqui uns dos outros. E sabe o que me impressionou? A maioria dos pensamentos que nos boicotavam eram muito parecidos. O inimigo estava sussurrando nos nossos ouvidos as mesmas coisas. E pensamentos limitadores estavam drenando a força da nossa equipe. Mas quando nós colocamos na caixa, nós escolhemos levar os nossos pensamentos cativos a Jesus. E aquela noite que se transformou numa espécie de vigília, Deus nos curou. Ei, que perguntas você tem evitado? O que Deus precisa tratar na sua vida que você tem fugido? Você não quer ir para aquele cenário, você quer evitar olhar para algumas situações do teu passado. Hoje Jesus te trouxe aqui, porque Ele quer levar os teus pensamentos que te limitam cativos na presença dEle. Responda as perguntas difíceis que Jesus te faz. Ponha na caixa as histórias do passado, entregue para o Senhor, porque Ele quer te usar de novo. Ele pode te habilitar. Eu acho tremendo, cada pergunta que Pedro respondia, Deus o habilitava mais. Primeiro, quando ele responde, Jesus diz: cuida das minhas ovelhas.
Quando ele responde a segunda vez, o Senhor o habilita mais. Agora pastorei as minhas ovelhas. É mais do que cuidar. Terceiro, quando ele responde a terceira vez, ele vai dizer: agora siga-me. Sabe, eu não sei que perguntas você tem evitado, mas quando você as responder, você será habilitado pelo Senhor para obras maiores. Quantos querem ser fortalecidos no Senhor? Sexta lição. Encontramos força na fraqueza quando cremos nas promessas de Deus sobre o nosso futuro. Depois de Pedro responder as perguntas, olha o que Jesus diz para ele: em verdade te digo, que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse: siga-me. Olha o que Jesus está fazendo aqui. Esse é o ponto alto do texto. Pedro não sabia se era capaz de morrer por Jesus. Agora Jesus diz para ele: você respondeu minhas perguntas, você está pronto. Você reconheceu sua fraqueza, você sabe que não pode sozinho, você está pronto. Você tem sim, Pedro, um amor sacrificial. E agora Jesus começa a profetizar a forma como Pedro vai morrer. Um dia você vai ser levado para um lugar que não quer e vai estender as suas mãos, estender as mãos sobre o madeiro. Durante a perseguição que Nero incute à igreja, depois de botar fogo em Roma e culpar os cristãos, alguns cristãos foram usados para iluminar as tochas. Ele colocava piche e fogo, e eles iluminavam os seus jardins. Outros foram lançados nos coliseus para as feras. Outros foram crucificados. Segundo a tradição, Pedro, ele é crucificado depois de ficar numa masmorra, numa prisão chamada Marmitina. Ele é tirado dali, e quando vão crucificar, ele pede para que o façam, o colocando de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o seu Senhor. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para ele: você está habilitado. Você acha que não, mas agora sim, você encontrou amor sacrificial. Siga-me, venha, cuide das minhas ovelhas. Sabe, não tem algo mais poderoso que nos fortaleça mais do que as promessas de Jesus para nós. Talvez você parou no meio do caminho, amigo, pegou o barco, você quer desistir. Ei, me escute agora. O que Deus falou para você? Jesus disse para Pedro: você pode, você vai cumprir o meu chamado. Olhe para as promessas de Deus, elas vão te fortalecer. Eu lembro um dia que eu estava me sentindo tão fraco diante de tantas coisas que a gente tem que fazer nessa igreja. E eu comecei a visitar, pregar em muitos lugares e ver ministérios muito profícuos de homens de Deus maravilhosos. E eu me sentindo tão pequenininho, comecei a orar. Eu falei: Deus, olha o fulano, o Rick Warren, ele lê quase um livro por dia. Olha eu aqui, Jesus. Olha a igreja do fulano, olha a biblioteca do ciclano. Eu falei: Deus, como é que eu vou trabalhar? Eu estava me sentindo tão pequeno. E eu fui chorar na presença de Deus. E aí, enquanto eu estava orando, às vezes a gente faz que nem Pedro, né? A gente está fazendo o que Jesus mandou para ele, e a gente olha para João e fala: e ele? E ele? E aí Jesus fala: mas eu não estou falando dele, rapaz. Eu quero falar contigo aqui. Às vezes Deus tem que chamar a nossa atenção, porque ele fica olhando para o outro. E aí eu estava nessa, e aí Deus falou para mim: ei,
O que eu falei para você? Eu só ouvi aquela voz. E eu senti o Espírito Santo falando para mim: pega o teu caderno de oração, abre na primeira página. Eu abri, eu estava orando pelo ministério nessa igreja. E lá estava 2 Crônicas 2:11. O Senhor ama o seu povo, e por isso te fez liderar sobre ele. O Senhor ama o seu povo, por isso te fez liderar sobre ele. E eu fui orando e comecei a chorar mais, porque não se tratava de mim, mas do que Jesus já me tinha dito. Sabe, às vezes a nossa ideia de sucesso está tão equivocada. Sabe o que é sucesso? Não tem a ver com quanto você produz, com quantos resultados você propõe. Não. Quantos querem ser homens e mulheres de sucesso? Levantem as mãos. Sabe como você vai ser alguém assim? Se você cumprir todo o propósito de Deus para a sua vida. Basta isso. Eu não sei qual é o propósito dele para você, mas as palavras, as promessas dele vão te habilitar. O que Jesus já te disse, o que ele falou para você, se agarre nisso. Não olhe para outra direção, não escute as pessoas, não seja levado. São as promessas que nos fortalecem nas nossas fraquezas. Hoje eu queria orar por você. E eu não sei o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Talvez existem ordens simples que você tem evitado. Hoje simplesmente resolva o que você tem que resolver com Deus. Traga os peixes para Ele. Ele quer tratar a sua vida, mas primeiro Ele te mandou: traga os peixes para mim. Segundo, talvez hoje o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. Tem áreas na sua vida que você não se deixa tratar. Responde as perguntas difíceis. Deixa Deus tratar a tua vida, o teu orgulho, a tua história. Terceiro, hoje Jesus te trouxe aqui porque Ele tem palavra para a tua vida, revelação para você. E se você se apegar nas palavras de Deus, você vai ser forte, mesmo quando enfrenta tempestades. Eu não sei qual é a tua situação, mas se você é um pouquinho parecido com Pedro, como eu, se você se identifica com ele, quer pedir ajuda de Deus, força, para cumprir todo o propósito que o Senhor tem, por mais difícil que seja. Aonde você está, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora. Quero pedir que Deus te fortaleça, que Deus derrame graça na tua vida, que Deus te encha do Espírito Santo, que o poder dele te alcance mais uma vez. Amém? Feche seus olhos assim um pouquinho, levante as mãos assim e comece a clamar: Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor. Pai querido, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de ti. Eu quero pedir que o Senhor lhes dê a graça, Pai, de visitarem lugares que eles têm tentado evitar. Que o Senhor nos dê graça, Pai, hoje, para tratarmos o que não deixamos o Senhor tratar. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que as ordens simples do Senhor, que muitas vezes postergamos, que elas sejam completadas na nossa vida. E à medida que obedecemos, que a tua glória se manifeste, que a tua força venha. Pai, eu quero clamar agora em nome de Jesus, que de maneira tremenda, especial, a tua graça invada esse lugar e faça os meus irmãos lembrarem as promessas, as palavras reveladas de Jesus.
que os colocaram no lugar onde estão. Pai, que ao olharmos para as tuas promessas, sejamos tomados por uma força maior. Que o Senhor nos fortaleça hoje. Espírito Santo, sopra vida, renovo, graça, disposição, força do alto, em nome de Jesus. Agora continua orando aí. Quero fazer mais um convite. Talvez você veio aqui e não reconheceu Jesus. Ele está na praia, lá na beira, te chamando como chamou a Pedro. Mas os seus olhos não são capazes de ver. Você está passando pela luta, pela dor, pela aflição sozinho. E você não precisa fazer assim. Se você prestar atenção, você vai encontrar Jesus e o seu cuidado. Ele tem peixe e pão para você aqui, hoje, neste lugar. Por isso hoje eu queria te convidar a dar um passo de fé. Se hoje você quer pedir a ajuda de Jesus, que Ele se revele nos tempos difíceis, que você possa ver. Hoje eu queria orar por você e eu creio, algo maravilhoso vai acontecer. A sua vida jamais será a mesma. Você vai encontrar Jesus. Eu encontrei Jesus na minha hora difícil. Quando eu entrei no banheiro para chorar no chuveiro, ninguém me vê. Eu pedi: Deus, se o Senhor me ama, me dá um sinal. Se o Senhor me ama, me dá um sinal. E aí o telefone toca, era um amigo para me dizer: Michel, Deus mandou ligar para você e dizer que Ele te ama. Talvez eu seja um instrumento hoje, como aquele amigo foi para mim, para dizer para você que Deus te ama. Ele não desistiu de você. E se você se render a Ele, você vai encontrar força de Deus para a sua vida. Se hoje nesse lugar você quer entregar sua vida a Jesus, você quer que Ele te dirija pelos vales da sombra e da morte, que Ele te acompanhe, que Ele te direcione às lutas diárias, você quer pedir a ajuda de Deus, onde você está? Levante sua mão bem alto. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão? Isso, levante a mão bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe. Isso, eu quero Jesus. Eu quero a presença dEle comigo. Eu quero a ajuda dEle na minha vida. Eu preciso de Jesus. Isso, se você levantou a mão, assim como esse casal, vem aqui, deixa eu orar por você. Pede licença aí, venha, pede licença. Pega na mão da esposa agora. Se tem um amigo perto de você que entregou a vida para Jesus, que levantou a mão dizendo: eu quero a ajuda de Deus, eu quero Jesus na minha vida, vem para cá, desce, pede licença aí, levanta o banco, deixa as pessoas passarem. Isso, desce lá na galeria, vem para cá. Isso. Hoje Jesus vai fazer morada na tua vida. Venha, Deus está chamando. Tem mais gente agora, desce, isso. Vai lá do fundo aqui de trás. Isso, você que estendeu as mãos. Se tem um amigo perto de você, fala: vai lá, eu vou contigo. Vem aqui, vamos junto lá. Pastor, por que eu tenho aqui na frente? É um reconhecimento de que você se submete ao governo de Jesus, à vontade dEle. Venha. A Bíblia diz que aquele que confessar Deus diante dos homens, o Pai o reconhecerá. Venha agora, em nome de Jesus. Tem mais gente, Deus está chamando. Venha. Muitas pessoas estão descendo. Eu quero que você comece a aplaudir, porque pessoas vão encontrar o novo nascimento, a graça poderosa do Senhor, poder do alto, favor de Deus. Venha. Tem mais gente que Deus está chamando. Vem para cá. Isso, venha. Os pastores, os diáconos, me ajudem aqui, por favor. Isso, aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar. Você que veio aqui na frente, vou te convidar para fazer uma oração simples. Quero que você feche os olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador e eu preciso da tua ajuda. Que o teu amor, que a tua presença, que a tua direção venha sobre a minha vida. Faz assim, Pai. É no nome de Jesus que oramos. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, sela
esse compromisso que os meus irmãos estão fazendo contigo agora. Que o teu Espírito seja derramado sobre eles, que Jesus faça morada em seus corações, que hoje eles possam receber o novo nascimento e que a força de Deus os tome completamente, que o Senhor os empodere, os fortaleça, que eles experimentem a tua graça hoje aqui neste lugar. Faz assim, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero que vocês deem uma olhadinha para trás. Olha a família na fé que vocês estão recebendo agora. Obrigado, querido. Deus abençoe. Aleluia. Vocês que vieram aqui, não saiam sem receber um convite. Os pastores, os diáconos vão entregar para você um convite. Toda terça, todo sábado nós temos aqui um café da manhã, café da tarde, perdão. E você é nosso convidado. Você deu o primeiro passo, a gente quer te ajudar a se integrar com a igreja, a dar outros passos na direção do Senhor. Então venha, pega ali o convite com algum dos pastores, que vai ser uma alegria acompanhar vocês nessa jornada de fé. Você que está querendo se integrar na igreja, chegando agora, também é nosso convidado. Tenho certeza que Deus vai te usar aqui poderosamente. Amém? Vamos cantar essa canção. Exalte ao Senhor comigo. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu quero ouvir a igreja. Inimigo eu fui. Inimigo eu fui, mas teu amor foi até o fim. Tu tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Guarde no seu coração agora essa verdade. Guarde para sua semana. O que ele faz? Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. É isso que ele faz. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar.
Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Mais forte, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém, aleluia, amém, que bênção. Quem foi abençoado aqui hoje, amém? Vamos orar agradecendo a Deus o nosso culto. Pai, muito obrigado, porque é um privilégio poder adorar, servir ao Senhor, prestar culto. É um privilégio termos um encontro com a Tua Palavra, Pai. E que essa palavra que é viva, que é maravilhosa, que ela produza frutos eternos, abençoadores na nossa vida, Pai. Eu quero pedir que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre cada um de nós. Abençoa, Pai, a Tua igreja. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Uma semana abençoada para você. Vai na graça de Jesus. Deus te abençoe cada vez mais.